Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Vamos ler também o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai querido, nós estamos aqui reunidos no Teu nome. E nós pedimos que Tu venhas falar conosco. Tu conheces a todos nós, os Teus servos, os Teus filhos. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa condição. Tu sabes que precisamos de Ti. Precisamos que o Teu Espírito venha nos assistir, que o Teu Espírito venha nos despertar, que o Teu Espírito venha falar conosco, Senhor, nesta noite. Desperta-nos para Ti, Senhor. Abre os nossos olhos. Nós queremos Te ver de uma forma nova e viva. Nós precisamos de revelação de Jesus Cristo, ó Pai. Mostra-nos, Pai, o Teu Filho. Cativa os nossos corações para Ele. Nós Te pedimos no nome dEle mesmo, Senhor. Amém. O tema dessa conferência de jovens é Apocalipse, capítulo 1, versículo 2, que nos fala que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Esse versículo nos fala de algo muito importante. Como nós podemos atestar as coisas hoje em dia? Como nós podemos saber o que está certo e o que está errado? O que é bom e o que não é bom? Como ter certeza? Como julgar? Hoje em dia, nós temos muito acesso à informação. Hoje em dia nós temos uma quantidade incrível de informação disponível num telefone celular. Eu lembro quando eu era adolescente, que para nós termos informação em casa, nós precisávamos comprar uma enciclopédia. Era preciso ter uma enciclopédia de vários volumes, que tinha ali toda a informação que a gente precisava. Talvez aqui muitos lembrem da enciclopédia Barça, por exemplo, que era talvez das melhores, vários volumes, né? Quem lia inglês comprava a Britânica. A Britânica era o top, né, das enciclopédias. Eram enormes, né? Tinha que ter uma estante na sala e colocar aqueles livros lá, 20 e poucos volumes, né? Ali tinha tudo. Só que aquilo desatualizava. Então, quando a gente comprava uma enciclopédia,
eles se comprometiam a mandar um anuário nos anos seguintes, né? E vinha um volume que atualizava, né? Aí aquele país lá, que era um país só, daqui a pouco dividiu em 3, né? Pô, já desatualizou. Aí vem no anuário lá a informação do que aconteceu. Ah, houve uma descoberta científica importante. Aí o anuário trazia. Era uma maneira da gente ficar atualizado com aquelas enciclopédias. Hoje em dia, não precisa disso. Está tudo na nossa mão. Toda a informação que nós precisamos, instantaneamente, nós dominamos o conhecimento. Nós podemos dar opinião sobre todas as coisas. Nós podemos, numa sala de aula, conferir direitinho o que o professor está dizendo. E até mesmo num ambiente como esse aqui, principalmente os jovens que estão mais acostumados, né? Eles podem checar tudo que o pregador diz. Conferir. Conferir na Bíblia em inglês, na Bíblia em francês, no grego, no hebraico, no comentário bíblico do fulano, do beltrano. Tudo está na nossa mão. Mas a grande pergunta é, será que nós sabemos processar esse conhecimento todo? Será que nós sabemos extrair das coisas o conhecimento necessário para viver nos dias em que nós estamos vivendo? Essa facilidade com a informação, ela nos torna muito críticos. Porque nós julgamos que sabemos tudo. E isso é uma armadilha. Por isso, nós precisamos do fundamento adequado. Para que então nós possamos receber a informação certa para vivermos nos dias em que nós vivemos. O profeta Daniel, ao final do seu livro, ele diz, o anjo diz ao profeta Daniel que no final dos tempos o saber se multiplicará. Hoje em dia nós temos um saber multiplicado, mas será que esse é o saber espiritual necessário? Há uma sabedoria desse mundo que é terrena e que ela nos aparta de Deus e do programa de Deus. Hoje em dia nós vivemos numa época marcada pelo relativismo. E principalmente vocês, mais jovens, são os mais atingidos por isso. O conhecimento desse mundo, o ensino desse mundo, é um ensino relativista. Tudo é relativo, não há absolutos. Para progredirmos, precisamos questionar todas as coisas. Precisamos desafiar aquilo que já foi dito no passado. Num certo sentido, isso é interessante. O problema é que quando isso desafia aqueles fundamentos que Deus estabeleceu. Hoje em dia nós vivemos numa época de total relativismo. Os gêneros, como nós conhecíamos antes, não existem mais. Pessoas com corpo de homem podem se sentir mulheres. Pessoas com corpo de mulher podem se sentir e viver como homens. Pessoas podem escolher não ter nenhum gênero e experimentar os dois. Tudo é relativo, tudo é possível. Famílias. A família de homem e mulher, hoje em dia, teve o seu conceito, entre aspas, ampliado. Pode haver família com 2 mulheres ou com 2 homens. Eles podem adotar filhos, podem criar esses filhos. Por quê? Porque nós vivemos no mundo da democracia.
Porque nós temos a nossa liberdade. Porque nós crescemos no conhecimento, no domínio da tecnologia, no domínio da cultura. E nós usamos a nossa liberdade. E devemos experimentar as fronteiras da nossa liberdade de todas as formas. Essa é a cultura do relativismo de hoje em dia. Nosso mundo está caminhando dessa forma. Será que isso é assim? Será que isso é certo ou isso é errado? Qual é o parâmetro para julgar isso? Como nós podemos atestar? Como é que nós podemos dar um atestado do que é certo e do que é errado? Pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por isso, nós estamos analisando esse tema. Queremos estudar esse tema hoje, amanhã, pela manhã e à noite, e no domingo. A igreja dos nossos dias luta com essa questão do relativismo. Nós já vemos uma boa parte da assim chamada igreja nominal cedendo, fazendo concessões a essa cultura contemporânea. Aceitando, de alguma forma, o homossexualismo. Acatando um novo sentido de família. Acatando visões liberais que permitem relacionamento sexual entre pessoas não casadas. A igreja luta, ou boa parte dela, com o relativismo dos nossos dias. O que é certo? O que é errado? Essa questão, irmãos, é de fundamental importância para que nós possamos viver nos dias de hoje. E quando eu digo viver a vida cristã. Viver a vida da igreja. Nós precisamos ter uma boa resposta para isso. João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele recebeu grandes revelações. Ele estava naquela ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele, no dia do Senhor, ouviu uma voz por trás dele, se voltou e viu o Senhor na glória. Não só ele viu o Senhor na glória, mas ele viu aquelas 7 igrejas, que não são somente 7 igrejas da Ásia. Havia mais de 7 igrejas na Ásia. Mas aquelas 7 igrejas estão num livro de profecia, porque elas são um panorama profético histórico da igreja de Deus nessa dispensação. A história inteira da igreja foi revelada para João. João viu o trono de Deus. João viu o cordeiro no meio do trono. João viu os 7 selos sendo abertos. As 7 trombetas sendo tocadas. E as 7 taças do juízo de Deus sendo derramadas. João viu as 2 bestas. Uma emergindo da terra e outra do mar. João viu a grande Babilônia. João viu o cordeiro triunfante vindo dos céus. João viu o reino milenar. João viu o novo céu e a nova terra. Meus irmãos, João viu uma visão tremenda que o impactou.
João se envolveu tanto com essa visão, que nós vemos ali no capítulo 5, quando ele ouve o anjo proclamar: quem é digno de abrir o livro e os seus 7 selos? E ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E ele chorou copiosamente. Ele sentiu o drama de uma humanidade caída, necessitada de redenção. A terrível perspectiva de uma humanidade sem um Salvador. Por alguns instantes aquilo caiu sobre o seu coração e ele chorou copiosamente. Como ele se envolveu com essa visão, ele envolveu suas emoções, a sua pessoa. A visão foi tão forte que quando ele viu o Senhor no início do livro, ele caiu por terra. O Senhor teve que erguer ele de volta. 2 vezes no livro, ele fica tão embasbacado que ele vai adorar o anjo que está falando com ele. E o anjo tem que dizer: não, adora a Deus, eu sou conservo teu. Ele está tão envolvido com essa visão, é uma visão tão impactante, que João ficou como que sem referência. Isso é uma tremenda visão que Deus deu para João. No entanto, no início do seu livro, ele diz que ele atestou essa visão. Ele não a recebeu sem critério, de qualquer modo. Ele atestou essa visão por meio da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Tudo que ele recebeu naquela visão tinha que estar de acordo com a palavra de Deus. E não somente com a palavra de Deus, mas também com o testemunho de Jesus Cristo. E esses são 2 elementos, meus irmãos, fundamentais para nós entendermos tudo nos nossos dias, que é certo, que é errado. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por isso nós vamos gastar amanhã, pela manhã, 2 sessões para falarmos sobre a palavra de Deus. Nós vamos falar um aspecto na primeira sessão, outro na segunda. E nós vamos tentar entender o que João se refere a atestar alguma coisa pela palavra de Deus. Como isso pode se tornar para nós um critério, um princípio para nós andarmos hoje em dia. E depois nós vamos ver, amanhã à noite e na primeira sessão do domingo pela manhã, 2 aspectos do testemunho de Jesus Cristo. Aspectos do testemunho do Senhor que nós precisamos conhecer para discernir o tempo em que nós estamos vivendo, para termos uma posição no Senhor em relação aos dias de hoje, ao contexto em que nós vivemos. João já era um homem idoso quando ele recebeu essa visão. Nós lemos aqui no capítulo 1, no versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Outra vez, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esse termo se repete no livro de Apocalipse. Isso é um indicativo de que o Espírito Santo aqui está nos falando de um tema.
Um tema importante. Aqui nós descobrimos que João foi para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E aqui nós ficamos sabendo que esses dois elementos, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, eles são fonte de perseguição. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Este mundo, ele se opõe à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. Nós vamos ver por quê. João, ele estava no dia do Senhor, diz o versículo 10, e ouviu por detrás dele uma grande voz. E ali começou essa visão que gerou o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. A palavra Apocalipse como revelação, ela quer dizer assim que um véu foi removido. Havia um véu, e esse véu então ele foi removido e João pôde ver. João teve que ser preso. Ele já era idoso, mas ele foi aprisionado na época do imperador Domiciano, final do 1º século, e foi mandado para essa ilha. Uma ilha na costa da Turquia, que era uma colônia penal. Lá ele recebeu essa visão. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos muito ocupados com a nossa vida, com as nossas coisas. O nosso tempo ele está totalmente tomado com as nossas atividades, sejam elas os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso lazer, os nossos amigos, até mesmo as nossas atividades espirituais na igreja. E muitas vezes nós estamos com o tempo tão tomado que nós não temos oportunidade para nos colocarmos diante de Deus e buscarmos visão celestial. E às vezes Deus, na sua misericórdia, Ele interfere nas nossas circunstâncias e nos coloca numa posição para que nós possamos ouvi-lo. Eu não sei se esse era o caso do João, mas ele estava lá na Ásia, muito ocupado com as igrejas. Ele vivia numa época em que o testemunho de Deus estava em decadência. A realidade de Cristo nas igrejas estava declinando. Isso o levou a escrever o seu evangelho bem depois dos outros. E ele certamente estava com aquele encargo em relação àquelas assembleias todas. O apóstolo Pedro já tinha ido. O apóstolo Paulo também já tinha sido levado pelo Senhor. E agora lá está João, o último dos discípulos do Senhor, encarcerado na ilha de Patmos. Muitos irmãos dizem que ele estava na beira da praia, olhando para a costa da Turquia, a Ásia Menor na época, aonde estavam aquelas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas aquelas igrejas estavam lá. Talvez João estivesse pensando naquelas assembleias que ele havia deixado para trás agora. Mas é justamente nesse momento em que Deus consegue nos parar, em que Deus consegue nos interromper, é que nós podemos ouvi-lo.
Muitas vezes o Senhor tem que fazer isso conosco. Acontece alguma coisa e nós temos que parar. E quando Ele nos para, é porque Ele quer falar conosco. E é bom nós ouvirmos. Às vezes são circunstâncias que nós podemos achar muito negativas. Puxa, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Perdi meu emprego. Estou doente. Estou aqui sentado, deitado nessa cama. Eu não sei, irmãos, mas o Senhor quer falar conosco. Ele quer nos dar a visão celestial. E nesses dias em que nós estamos vivendo, é muito importante que nós recebamos visão celestial. Não de segunda mão, não dos outros, mas diretamente do Senhor. Meus irmãos, hoje em dia é tudo tão fácil. Se qualquer um de nós quer saber sobre profecia, sobre os dias do fim, nós vamos lá baixamos uns livros da internet, compramos alguns outros. Vamos lá para o YouTube e escutamos uns 7, 8 vídeos, pregações do fulano, do beltrano, do cicrano. Aí nós escolhemos, esse aqui é melhor, esse aqui é coerente. Nós escolhemos, essa aqui é a que me parece melhor. E aí nós botamos na gaveta e seguimos adiante. O dia que surge esse assunto com alguém, a gente orgulhosamente fala, não, esse aqui é que tem a melhor visão. Meus irmãos, o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer que nós olhemos para a sua palavra e tiremos diretamente da sua palavra a visão que Ele quer nos dar. O Senhor quer revelar a pessoa do seu Filho para nós de forma direta. Ele quer revelar o seu Filho para nós. E Ele quer nos impactar com a pessoa do seu Filho. Isso nós só conseguimos diretamente dEle. Como é importante que nos dias de hoje nós recebamos visão celestial. Hoje em dia, não há uma nova visão a receber. Com João se completou a palavra escrita de Deus. Nós não precisamos pedir novas revelações, novas visões. Já está tudo registrado. Mas nós precisamos conhecer essa visão que foi dada, para que o Espírito Santo nos fale através dela, nos traga a revelação viva para nós vivermos hoje. Meus irmãos, se nós não recebermos revelação viva, nova, da palavra de Deus para os nossos dias, nós vamos ser confundidos. Nós vamos nos desviar. Meus irmãos, nós vivemos hoje em dias muito difíceis. Nós vivemos em dias em que as trevas sabem que pouco tempo lhes resta. Nós precisamos de visão celestial. E com essa visão, nós vamos tomar uma posição celestial. E vamos poder resistir no dia mau. Por isso, é muito importante que recebamos revelação. E só vamos receber revelação se nós conhecermos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por isso esse tema é tão importante. Estamos insistindo com esses dois termos, porque o Senhor quer falar com cada um de vocês. Cada um dos jovens que estão aqui. Sejam jovens de idade, ou sejam jovens de disposição espiritual. Há muitos jovens que são velhos. Já são velhos. Porque já perderam a capacidade de receber impressões no seu espírito da parte de Deus. Já estão por demais acomodados. E há velhos
Pessoas de mais idade que mantêm o seu vigor. Lembre de Caleb. Lembre de Josué, que esperaram 40 anos para poder entrar na terra. E mesmo com idade já avançada, mantinham à sua disposição o seu vigor. Meus irmãos, que o Senhor nos levante hoje. Que o Senhor nos erga hoje. E Ele vai fazer isso através da visão celestial que Ele quer nos dar. Nós estamos hoje nos últimos dos últimos dias. Será que alguém duvida disso? Eu vou repetir. Nós hoje vivemos os últimos dos últimos dias. Eu vou relembrar aqui uma estatística que o nosso irmão Christian Shen repetiu algumas vezes em algumas conferências. Porque muitas vezes nós podemos pensar assim, sim, o Senhor vai voltar. Mas não é tão imediatamente. As pessoas mais velhas, elas estão mais cansadas desse mundo. Elas estão mais conscientes da inutilidade de tentar arrumar esse mundo. E por isso, para elas, é mais fácil a ideia de que o Senhor vai voltar. Amanhã, quem sabe? Mas para as pessoas mais jovens, às vezes isso é um pouco mais complicado. Porque tem a vida pela frente. Tem tantas perspectivas. Tem tantas coisas emocionantes pela frente. Que quase que a gente diz assim, Senhor, espera um pouquinho. Só um pouquinho mais. Eu quero me formar. Eu quero começar a trabalhar, ter o meu dinheiro, comprar o meu carrinho. Quero me casar. Quero encontrar minha esposa. Quero ter o meu apartamentinho. Para os mais jovens, às vezes isso é mais complicado. Meus irmãos, eu não quero aqui frustrar o sonho de ninguém. E acho que todos nós devemos viver a nossa vida normal. Estudar, nos formarmos, trabalharmos, ganharmos nosso dinheiro, casarmos. Nossa perspectiva tem que ser essa. Mas esteja pronto, porque Ele pode vir ainda hoje. Porque nós estamos nos últimos dos últimos dias. Será que você duvida disso? A estatística que eu citei do irmão Christian. Na Bíblia, existe um total de 1.800 profecias. Essas 1.800 profecias estão relacionadas a 737 eventos. Isto quer dizer que existem vários eventos que são tema de mais de uma profecia. Né? Então, 1.800 profecias que apontam para 737 eventos. Eventos independentes. Esses 737 eventos podem ser reunidos em 590 eventos principais. Tá? 590 eventos principais, então. Desses 590 eventos, 570 já se cumpriram. A proporção é de 97%. Irmãos, veja o relógio da profecia bíblica. 97% de todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. 590 menos 570, 20. 20 profecias faltam para se cumprir. Meus irmãos, tem algumas profecias que não vão ser agora mesmo. O novo céu e a nova terra não é agora. A nova Jerusalém que desce do céu não é agora.
O que falta para o Senhor voltar? E os irmãos que estudam nos dizem, para o arrebatamento, não tem nenhuma profecia necessária de acontecer antes. A qualquer momento, o Senhor pode arrebatar os seus santos. Você está preparado? Nós vivemos nos últimos dos últimos dias. Isso não é suficiente? Meus irmãos, tem 2 eventos da profecia bíblica que são muito ilustrativos. Nós temos um problema, porque nós vivemos no nosso tempo, no presente. Nós olhamos para trás e as coisas que já passaram para nós são história. Mas, lá na profecia do Antigo Testamento, já estava previsto que o povo de Israel seria espalhado pelos 4 cantos da terra, que deixaria de existir. No ano 70 depois de Cristo, as tropas de um general romano chamado Tito, filho do imperador Vespasiano, e que depois o sucedeu no trono, entraram em Jerusalém. Destruíram a cidade e o templo. Espalharam toda a população da Judéia pelo império. E Israel deixou de existir como nação. Por 1900 anos, Israel deixou de existir. Como povo, como língua, como cultura. Onde estavam os judeus? Espalhados aqui e ali. Mas a Bíblia diz que eles seriam trazidos de volta. Leia Isaías, leia Jeremias, leia Ezequiel, leia os pequenos profetas, leia a Epístola aos Romanos. Meus irmãos, quando houve a Reforma, nós há poucos dias celebramos os 500 anos da Reforma. Com a Reforma, veio uma teologia da Reforma. E essa teologia da Reforma teve que lidar com essa questão das profecias a respeito da restauração e da bênção futura de Israel, que esteve sempre nos livros dos profetas. E sabe o que a teologia da Reforma fez com essas promessas? Ela disse que tudo isso se aplicava à igreja. Israel sumiu do panorama do propósito de Deus. Nunca mais existirá. Israel foi substituída pela igreja, diziam os teólogos da Reforma. Agora nós lemos ali e essas bênçãos se aplicam a nós. Porque Israel não existe mais, agora é a igreja. Meus irmãos, que surpresa. Nós temos uma parábola, que está lá em Lucas, está em Mateus também, a parábola da figueira. Mateus 24, 32. Mateus 24, 32 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Nós não temos tempo para entrar nisso com mais detalhe, irmãos, mas a figueira é um símbolo da nação de Israel. E o Senhor já havia falado que a figueira seria arrancada. Ele amaldiçoou aquela figueira no caminho,
de Betânia para Jerusalém. E a figueira secou completamente. E no ano 70, a figueira secou. E a figueira ficou 19 séculos, quase 1.900 anos seca. Como se estivesse morta. Em 1948. 69 anos atrás. Ano que vem vai fazer 70 anos. Em 1948, a figueira floresceu. Aquela figueira seca por 19 séculos. De repente, nela apareceram brotos. A nação de Israel do nada se tornou novamente um país. Houve guerra. As nações árabes ao redor tentaram esmagar aquele movimento. Mas Israel triunfou. E Israel se mantém uma nação independente até hoje. Meus irmãos, o que isso quer dizer para nós? Faz 69 anos que a figueira floresceu. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Está muito perto, irmãos. Lucas 21. Israel já é uma nação. Mas, em 1948, Jerusalém não fazia parte do Estado de Israel. A nação de Israel realmente reviveu. Muitos judeus haviam imigrado secretamente para a Palestina, ilegalmente. E agora em 48, o povo judeu estava lá, a nação judaica de novo passou a existir. Mas Jerusalém não fazia parte. Alguma coisa estava errada. Lucas 21, versículo 20, até o 24. Quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Essas são palavras do Senhor Jesus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Tudo isso aqui, quase tudo que diz aqui nesse trecho aconteceu no ano 70. Os romanos já fazia 3 anos que tinham sitiado Jerusalém. A cidade estava cercada. Eles haviam se rebelado e o Império Romano invadiu a Judéia e cercou Jerusalém. Mas então, naquele momento, muitos judeus que estavam no campo fizeram pressão junto aos romanos porque queriam entrar na cidade. Os romanos abriram as portas para aquela população entrar. Quando aquilo aconteceu, muitos irmãos que estavam lá dentro saíram em obediência a essa profecia do Senhor Jesus.
cairão ao fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, Jerusalém será pisada pelos gentios. Em 1948, Jerusalém não fez parte da nação de Israel ainda. Mas em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. As nações árabes ao redor preparavam a invasão de Israel. Preparavam um ataque fulminante. E de uma forma surpreendente, inesperada para os árabes, Israel atacou de surpresa antes que o ataque árabe começasse. Destruiu a força aérea da Síria, da Jordânia e do Egito. Invadiu a península do Sinai, invadiu a Cisjordânia, as colinas de Golã e Jerusalém. Heroicamente, as tropas de Israel entraram em Jerusalém, subiram ao monte do templo e hastearam a bandeira de Israel no antigo templo. Meus irmãos, o que isso significa para nós? Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Acabou o tempo dos gentios, irmãos. O tempo dos gentios começou com Nabucodonosor. Lá no 6º século antes de Cristo. Os tempos dos gentios vieram porque o povo de Israel, a nação de Israel, não foi capaz de sustentar o testemunho de Deus no meio do mundo e liderar as nações em toda a terra. Por causa disso vieram os impérios mundiais. Veio a Babilônia, veio a Pérsia, veio a Grécia, veio o Império Romano. Império mundial após império mundial se seguiram. Os tempos dos gentios. Nós sabemos que um dia, e é Daniel que profetiza isso, aquela estátua, ela vai ser cortada pelos seus pés. E vai desmoronar. E então virá o reino do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, 1967. Quanto tempo já passou? O tempo dos gentios já devia ter terminado. Ele já terminou aos olhos de Deus. Meus irmãos, é tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós clamarmos ao Senhor. Os tempos estão cumpridos. A palavra de Deus dá testemunho. É hora de nós clamarmos: vem, Senhor Jesus. É hora de nós clamarmos: Senhor, atavia a tua noiva. Senhor, completa o número dos eleitos. Senhor, alcança aqueles que precisam ser alcançados. Senhor, amadurece aqueles que vão reinar contigo. É hora de nós nos despertarmos do sono, irmãos. De nós sermos levantados para uma consciência de que vivemos nos últimos dos últimos dias. Meus irmãos mais jovens, vocês provavelmente são a última geração antes da vinda do Senhor. Vocês provavelmente são a geração
que há de trazer o Senhor Jesus a essa terra. Irmãos, que o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos desperte do sono. Desperte o nosso espírito, para que nós vejamos a natureza do dia em que nós estamos vivendo. Meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, para que nós tenhamos os nossos olhos desvendados e vejamos a realidade espiritual dos dias em que nós vivemos. Para que nós cooperemos com o nosso Senhor. Já é tempo da sua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 2, fala que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Atestou, martireu, a palavra, o radical dessa palavra, testemunho, atestar, é martireu, que é o verbo, martíria, que é o substantivo. João atestou a visão pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é algo muito simples. Se eu percebo que isso está na palavra de Deus, e se eu posso perceber o testemunho de Jesus Cristo, então, isso é um indício de que é do Senhor. Mas no livro de Apocalipse, nós temos 1:2, palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. 1:9, de novo, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. 6:9, Apocalipse 6, versículo 9. Aqui nós vemos um texto que fala dos mártires, aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. 12:17, Apocalipse 12:17. E hoje o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Finalmente, 20, Apocalipse 24. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Irmãos, vocês percebem através dessas 5 vezes em que o livro de Apocalipse menciona essa dupla, a tremenda oposição que há contra isso. Certamente algo aqui muito importante, que justifique toda essa dedicação das trevas para acabar com a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. O Senhor quer nos dar revelação. O Senhor quer nos dar visão para hoje, para viver hoje. Irmãos, Ele tem uma visão para dar para cada um de nós. É a mesma visão, mas Ele vai falar com cada um de uma forma especial. Nós precisamos dessa visão para vencermos como cristãos nos dias em que nós vivemos. Nós precisamos receber dele essa visão. Para isso nós precisamos da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu gostaria de olhar com vocês, concluindo a nossa primeira sessão de hoje, o capítulo 12 de Apocalipse. Embora eu tenha pedido que todos
lessem o livro de Apocalipse, esta não é uma conferência de estudo do livro de Apocalipse. Nós não pretendemos estudar esse livro, né, como uma série de visões que nós vamos analisar. Não. Mas nós queremos pensar nesse livro algumas coisas importantes em relação a esses dois temas. E o objetivo dessa ocasião aqui, irmãos, é que nós sejamos despertados a viver hoje segundo uma visão celestial, para que nós possamos vencer. Isso é um item de absoluta necessidade. Essa visão não é uma visão informativa. Não se trata de conhecer os fatos do livro de Apocalipse. Não se trata de interpretar, em primeiro lugar, as profecias de Apocalipse. Se trata de nós sermos impactados. Impactados pela palavra de Deus. Impactados pelo testemunho do Senhor. É isso que conta. Se isso acontecer, nós vamos ser preparados para viver nesses dias do fim. Se nós não formos impactados, meus irmãos, nós podemos ser enganados, ludibriados por esse século. Vivendo de forma inconsciente das realidades celestiais. O Senhor precisa tirar o véu de cada um de nós, para nós vermos. Apocalipse 12. De 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Que visão é essa? Essa é uma visão bastante complexa. Que mulher é essa? Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida, grita com dores de parto. Ainda que não se saiba quem é essa mulher, chama atenção o segundo personagem, o dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nós sabemos quem é esse personagem, não é preciso ir muito longe, né? É só ir lá no capítulo 19, né, de Apocalipse, que esse personagem está elucidado. Na verdade, capítulo 20, desculpe, irmãos. 22. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O dragão, nós sabemos quem é, Satanás.
o arqui-inimigo de Deus. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O que é isso? Estrela no céu em Apocalipse, se vocês olharem o último versículo do capítulo 1:20. Ali o Senhor Jesus nos diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então aqui nós ficamos sabendo que estrela é anjo. E aqui nós vemos que Satanás arrasta 1/3 dos anjos do céu e os joga para a terra. Isso provavelmente é todo o seu exército. Meus irmãos, nós ainda não sabemos quem é essa mulher, mas essa profecia aqui nos fala de uma monumental mobilização das forças das trevas nos dias do fim. O próprio Satanás desce até a terra e arrasta consigo 1/3 dos seus exércitos. Talvez esse 1/3 seja o terço total dos anjos rebelados que ele tem consigo. São milhares e milhares de demônios que são lançados para a terra com um propósito: engolir a mulher. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Meus irmãos, o dragão e os seus anjos não estão interessados nessa mulher. O ponto-chave de toda essa mobilização monumental é o filho que está sendo gerado no ventre da mulher. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Meus irmãos, aqui se vocês lerem, muitos comentários bíblicos vão falar que isso aqui se refere ao nascimento do Senhor Jesus. Mas isso é muito complicado, porque o Senhor Jesus não nasceu e foi arrebatado até o trono. E fica muito complicado explicar a mulher. Será Maria? Ela foi para o deserto? Essas coisas não fecham. Quem é o filho varão? A palavra de Deus nos ajuda nisso. Esse filho varão, ele aparece no Salmo 2:9. A primeira menção do filho varão é o Salmo 2:9. Nós vamos ver esse salmo mais adiante, mas basta aqui citar o versículo 9 do Salmo 2. A gente pode ler do versículo 7 até o 9. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Bom, lendo o Salmo 2, versículo 9, nós só podemos chegar à conclusão que esse filho varão é o Senhor Jesus. Né? Será? Em Apocalipse, existem 3 menções ao filho varão. Essa aqui, que nós estamos lendo no capítulo 12, e tem uma outra
no capítulo 19. (19 e 15). Aqui nós sabemos que está sendo apresentada a vinda do Senhor, né? Fiel e verdadeiro. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E no versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. De novo, só pode ser o Senhor. Será? Tem mais uma menção em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. Vimos 4 menções ao filho varão aqui. A carta à igreja em Tiatira, e aqui o Senhor diz à igreja de Tiatira: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui é o Senhor? A quem esse trecho está se referindo? Aos vencedores da igreja de Tiatira, que guardem até o fim as minhas obras. Eles vão receber autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro vão reger as nações. Meus irmãos, nós temos 2 possibilidades aqui, no capítulo 12, de entender esse filho varão. É o Senhor Jesus ou são os vencedores da igreja? Leia agora, um pouco adiante no capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui no capítulo 12, o filho varão se refere a um grupo, a uma coletividade de pessoas que fazem parte da igreja. E elas venceram. Elas são vencedoras. Por quê? Será que elas são pessoas super espirituais? Será que elas são aquelas pessoas que operam maravilhas? Que tipo de pessoas são essas? Meus irmãos, muito simples. Não são pessoas que aparentam espiritualidade, não. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles sabem que são falhos. Eles sabem das suas limitações. Mas eles confiam no sangue do Cordeiro. Eles erram, mas eles diariamente confessam os seus pecados e recebem perdão. Esses são os vencedores. Por causa do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, será que nós estamos tentando vencer por outra razão? Eles o venceram por causa do sangue. Meus irmãos, a ruína do cristianismo hoje é que nós esquecemos do sangue. Nós não dependemos mais do sangue. Nós achamos que o sangue é necessário para aqueles que precisam se converter.
para aqueles pecadores que ainda estão nos seus pecados. Nós já nos convertemos, nós já estamos caminhando com o Senhor e nós esquecemos do sangue. Nós vamos adiante e esquecemos que somos pecadores, que falhamos em tantas coisas e precisamos do precioso sangue. Meus irmãos, nós precisamos de perdão. Nós precisamos da purificação do sangue. Mas nós esquecemos. Por causa disso, nós também não perdoamos. Por causa disso é tão difícil que nós perdoemos aos outros. E por causa disso é tão difícil que nós peçamos perdão aos outros. Nos humilhemos diante dos outros. Meus irmãos, se essa é a nossa condição, então nós não somos vencedores. O vencedor é aquele que sabe que precisa do precioso sangue. Meus irmãos, na história de Israel, se vocês lerem o Antigo Testamento, quanto sangue há. Toda manhã sacrifício de sangue. Todo entardecer sacrifício de sangue. No sábado, mais sacrifício. Na lua nova, mais sacrifício. Nas festas, muito mais sacrifício. E ainda havia todas aquelas ofertas voluntárias que o povo de Israel deveria apresentar. Voluntariamente. Muito sangue derramado. Por quê? Porque isso nos chama a atenção, como nós precisamos do sangue. Como diariamente nós precisamos nos humilhar e nos prostrar diante do nosso Deus. E dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Limpa-me das minhas iniquidades. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Isso é real para nós, irmãos. 2 vezes no Evangelho de Mateus o Senhor nos adverte: se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Ele também não nos perdoará. Meus irmãos, isso é muito sério. Como nós precisamos conhecer o valor do sangue e reconhecer que nós precisamos do sangue. Isso é ser vencedor. O vencedor não é alguém que não peca mais. Não é alguém que, diante dos outros, é um triunfante. O vencedor é alguém que conhece o valor do sangue. Que o Senhor nos leve até Ele, para que nós vivamos debaixo do precioso sangue, recebendo perdão constante e contínuo, perdoando aqueles que nos ofendem e pedindo perdão quando nós falhamos. Isso é ser vencedor. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra do testemunho que deram. Meus irmãos, isso aqui não é somente falar, pregar sobre Jesus aos incrédulos. Inclui isso, mas não é só isso. O testemunho que eles deram é a expressão do que está dentro deles. A vida de Cristo. Eles testificam da vida de Cristo. Eles expressam a Cristo naquelas situações em que nós menos esperamos. Quando é hora de aparecer uma murmuração, surge Cristo. Quando é hora de aparecer uma reclamação, surge Cristo. Quando é hora de reivindicar os seus próprios direitos, surge Cristo. Essa é a palavra do testemunho. Meus irmãos, isso é ser vencedor. Esses são os vencedores. E, por fim, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meus irmãos, como nós amamos a nós mesmos. Como nós nos protegemos a nós mesmos.
Como nós douramos a pílula e contamos vantagem para nós mesmos. E gostamos de apresentar os defeitos dos outros. Nós amamos a nós mesmos demais. Por causa disso, nós temos ciúmes, invejas, nós temos ressentimentos, disputas, nós temos dificuldades com as pessoas. Nós amamos a nós mesmos demais. Mas o vencedor é aquele que aprendeu a não amar a si mesmo. Mesmo diante da morte. Mesmo diante da maior das coisas que nós devemos proteger, que é a nossa própria vida. O vencedor, por amor ao Senhor, ele não ama a sua própria vida. Esse é o vencedor. Esses são os vencedores de Apocalipse 12. Meu irmão, minha irmã, principalmente você que é jovem, você percebe o quadro que essa figura nos traz? Você percebe o que está acontecendo hoje? O dragão vem a esse mundo. E ele traz todos os seus anjos. Porque ele quer engolir você. Ele quer engolir o propósito de Deus na sua vida. Na minha vida também. Mas especialmente de vocês que são novos. Que vão ter um impacto nestes dias do fim. Que vão formar famílias que vão ser luz. Que vão ter um testemunho vivo. Meus irmãos, o dragão quer engolir vocês. O dragão está hoje intensamente ocupado com isso. Ele mobilizou todos os seus recursos. Todos os anjos caídos estão envolvidos num só esforço. Engolir o vencedor dos últimos dias. Meus irmãos, esse é o quadro espiritual dos dias que nós vivemos. Essa profecia do capítulo 12 de Apocalipse, ela quer abrir os nossos olhos para nós vermos além do mundo físico e percebermos o que está acontecendo. O dragão mobilizou todas as suas forças para engolir aqueles que devem vencer. Meus irmãos, ao longo da história de Israel e da igreja, já houveram muitos vencedores. A mulher dessa profecia, agora nós podemos dizer, é a igreja de Deus, mas não só a igreja do Novo Testamento, é a igreja dos primogênitos, que diz lá em Hebreus, do Antigo, né? E a igreja de Deus do Novo Testamento. Ela representa o povo de Deus em toda a história, né? Ela está vestida do sol, vestida de Cristo. Cristo é o sol da justiça. Ela tem uma coroa com 12 estrelas, as 12 tribos de Israel. A lua está sob seus pés. A lua é um testemunho da lei. E Cristo cumpriu a lei. A lua é reflexo da glória de Deus. Ela não é a glória de Deus, nem pode produzir a glória de Deus. Essa igreja, essa mulher é a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E ela existe para produzir vencedores. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia é um exemplo de uma igreja vencedora. E esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que toda a igreja seja vencedora. O Senhor nunca pensou numa classe de pessoas especiais dentro da igreja para ser vencedores. Não. O Senhor deseja que todos venhamos a vencer, que todos sejamos como Filadélfia, que todos vivamos debaixo do precioso sangue, tendo a palavra do testemunho e não amando a nossa própria vida até a morte. Muitos vencedores já estão na glória.
Muitos já estão lá. Há uma multidão que já está lá. Mas eles foram para lá morrendo fisicamente. Mas vai haver uma geração que não vai morrer fisicamente. Ela será arrebatada. É uma geração, a geração final de vencedores. E quando essa geração estiver pronta, vai haver arrebatamento. Meus irmãos, o inimigo hoje deseja te engolir. O inimigo hoje se mobiliza intensamente para te engolir. Nós vemos depois aqui, logo em seguida, que há uma guerra no céu. Peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Aqui nós vemos outra vez que as estrelas são anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meus irmãos, a impressão que eu tenho aqui é que o inimigo, ele fica tão alucinado. Ele quer impedir que o número dos vencedores se complete. Ele quer impedir, de todas as formas, que o reino venha. E ele quer impedir que o Senhor Jesus tenha na tua vida, na minha vida, na nossa vida, o testemunho do vencedor. Ele quer impedir que o Senhor possa trazer o seu reino. Porque ainda haverão aqueles que devem ser vencedores e ainda não são. Ele quer impedir isso. E por isso ele engole. Ele quer engolir. E ele fica tão alucinado, e essa é a condição dos nossos dias, que ele traz todo o seu exército aqui para a terra. Mas o nosso Senhor venceu. O nosso Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário. E lá naquela cruz, ele triunfou sobre principados e potestades, expondo eles ao desprezo, desfilando triunfalmente diante deles. O Senhor venceu e por isso os vencedores serão arrebatados. E depois que os vencedores são arrebatados, o inimigo tenta voltar para o seu domínio anterior. Mas ele não consegue mais. A guerra no céu. E ele é lançado aqui nessa terra. E começa aquilo que nós chamamos de grande tribulação. Meus irmãos, esse é o quadro dos nossos dias. Eu desejo que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês. Porque esse é o quadro que nós vivemos. Meus irmãos, esse mundo está cada vez mais envolvido na perversão e na maldade. O meio ambiente está em dores de parto. Nós estamos vendo. Toda a natureza geme. E os homens se reúnem e falam em controlar emissões, e falam em controlar a camada de ozônio, conter desmatamento. Meus irmãos, esse mundo está caminhando para o descontrole. Segurança, ninguém mais consegue segurar a iniquidade. Corrupção, ninguém consegue mais segurar a corrupção. Por que tudo está assim? Meu irmão, não te assusta. Não te assusta com isso. O inimigo quer fazer isso, porque ele quer trazer aquele homem, o homem da iniquidade, com o qual ele vai enganar a muitos. E com o qual ele vai apaziguar essa situação. O anticristo. Mas na verdade o que ele quer é te engolir. Talvez ele não vai tentar te engolir pela violência, pela tirania, mas ele quer te seduzir. Ele quer conquistar o teu coração. Ele quer te atrair com os prazeres desse mundo,
com o dinheiro e os bens desse mundo, com a fama e a vaidade desse mundo. Ele quer te apresentar um mundo muito colorido e promissor. Ele quer te enganar que tu pode viver a tua vida cristã sem romper com esse mundo. O dragão quer engolir. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estamos aqui nesse fim de semana. Porque nós desejamos que o Senhor abra os nossos olhos e nos levante como uma geração de vencedores nesse dia do fim. Meus irmãos, que o Senhor possa tocar os nossos corações. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e possa revelar, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, como viver nesses dias do fim, como vencedores. E não apenas vencedores individuais, mas vencer pela igreja. Vencer para trazer a igreja de Deus junto conosco. Ah, meus irmãos, que o Senhor possa nos animar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Esse é o desejo dele para esses dias do fim que nós estamos vivendo. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos porque tu pudeste nos trazer dos lugares onde nós vivemos, tanto os que moram aqui como os que moram fora. Tu proveste e nós estamos aqui. Agora, Pai, nós queremos pedir que tu fales ao nosso coração, que tu nos desperte. Queremos nos levantar, queremos ver esse dia como tu vês. Queremos ter o véu removido e enxergar como tu enxergas o tempo presente, para que nos posicionemos em ti e recebamos em ti graça para vencer. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Segue falando conosco. Nós encomendamos essa noite nas tuas mãos e pedimos que tu nos prepares para o dia de amanhã, trazendo também aquela porção que tu tens para nós. Te agradecemos, Senhor, no teu nome. Amém.